E a generativa não é você entrar no chat GPT e começar a fazer perguntas ali no prompt. Isso é usuário. Sabe quanto eu vou pagar por um usuário? Nada. É um usuário. Sim. Você quer usar, usa. Agora, se você sabe fazer esse negócio, eu posso te pagar um pouco mais. Sim. Você vai fazer a sua generativa, nossa, você vai ganhar algum dinheiro bem maior do que ser usuário. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui o Mauro. Prazer, Mauro, tê-lo aqui na MIExpo, aqui no Dapcast conosco. Muito bom estar aqui com vocês e agradeço bastante a atenção e acho que a gente vai conseguir contribuir para o seu público para isso, né? Na formação, dando dicas, mostrando outros aspectos que a indústria precisa. A indústria não pode ser tão conservadora quanto a gente viveu nos últimos 40 anos. Eu acho que agora a gente tem que ter uma outra pegada, né? Sim, com certeza. Bom, legal, a gente está aqui no evento, né, na MIExpo, um evento importante para o nosso setor e importante para todos que estão envolvidos de alguma forma com a indústria, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, a informação, né? A informação hoje, a gente tem uma facilidade da informação, mas a gente não tem uma qualidade, talvez, de informações, né? O acesso é fácil, mas a qualidade ainda está, né, meio a desejar. E nem todo mundo sabe fazer curadoria. Sim. Esse é um ponto complicado, né? O que eu vejo? O que eu assisto? A gente vê que jovem, por exemplo, ele procura no YouTube uma informação. E aí eu pergunto para ele, escuta, você resolveu aprender por esse YouTube aqui, por quê? Ah, porque ele era mais curto. Não, mas não é pelo mais curto ou mais longo, que é mais rápido para você. Sim. A questão é, aonde que está o conhecimento que você precisa? Onde tem a profundidade que você precisa? Mas é muito complicado falar isso com uma juventude, um mundo tão imediatista como a gente tem hoje, sim, né? Sim. Bom, eu sempre inicio dando oportunidade para as pessoas aqui, os convidados, né, se apresentar, contar a sua história, porque, assim, o nosso público, eu acho importante a gente mostrar para o nosso público a escalada, né? Hoje você é empreendedor, você, né, e ainda está, né, na flor da idade, né, profissional, e ainda construindo mais coisas, mas você já tem uma bagagem muito grande. E isso é importante falar aqui para mostrar para as pessoas não só, né, a autoridade no assunto que você tem, mas também que é possível. Para as outras pessoas que estão lá assistindo, está no começo de carreira, está em transição de carreira, é possível também, né? Então, claro, fique à vontade aí para se apresentar para Então, eu comecei há 45 anos atrás. Olha aí. É um bom tempo, e na indústria. Certo, então, eu não estou aqui no MIExpo por outro motivo, a não ser pelo fato de que eu sou um cara da indústria. Bacana. Então, trabalhei muitos anos na indústria automobilística e nos últimos anos, sim, eu caminhei como um empreendedor. Ao mesmo tempo que eu estava na indústria, e na indústria eu vivenciei 40 anos, é muito tempo, e infelizmente eu acompanhei o que ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin comentou na abertura. Nos últimos 40 anos, o que aconteceu com a indústria brasileira? A gente sabe que a participação no produto interno bruto caiu pela indústria. Então a indústria vem em queda, espero que a gente consiga reverter esse processo. Sem dúvida, a MIExpo é uma dessas alternativas, é uma dessas rebeldias. A gente não quer ver a indústria fazendo o que os últimos 40 anos, reproduzindo os últimos 40 anos. Eu não acredito que a indústria vai ter que ser só China. Eu acredito que depois que tivemos a pandemia, a gente aprendeu o perigo de ter fontes únicas de fornecimento. Sim. Ah, mas é mais barato. Sim, é mais barato, mas e se não chegar? E digo mais, hein? Não só na pandemia, mas agora na guerra da Rússia também, que a gente ficou sem fertilizante, a maior potência nossa é o agro, e a gente comprava só da Ucrânia. Exatamente. Eu acho que o mundo não vai se livrar dos conflitos. Sim. Não dá demonstração nenhuma que nós vamos viver em paz nos próximos 50 anos. Tem que ter ações para mitigar o risco, né? Exatamente. Então eu acho que a indústria merece mais. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Não acho que a nossa indústria mereça, o Brasil merece a indústria que nós temos hoje. Acho que o Brasil merece muito mais. Sim. Tem potência para isso, né? Tem potência para isso. Então, eu estou aqui por causa disso. Sim. Trabalhei 40 anos dentro da indústria automobilística e aí, felizmente, tive uma carreira horizontal muito interessante.
no sentido de que eu trabalhei em laboratório, trabalhei em finanças, trabalhei em marketing, trabalhei em manutenção, trabalhei na montagem final, qualidade. Então foi legal porque eu tive o espectro todo aberto na minha frente. Diversidade de setores ali contribuiu para a sua bagagem, né? Exatamente. E uma relativa carreira vertical. Cheguei a uma posição na América do Sul, no desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Isso também me deu a medida de que como que a nossa cadeia sofre. Porque uma coisa é você falar que você é uma OEM, uma empresa que faz o carro. E as outras? E a cadeia que você tem? E as dependências, as interdependências que você tem, não só de matéria-prima, como de processo, como de conhecimento. Conhecimento, onde que está o conhecimento hoje? Será que está na montadora ou está lá atrás, lá embaixo, daquele que fornece um parafuso, mas um parafuso crucial, um parafuso importante. Nem todo parafuso, por exemplo, é igual. Sim. Então, o tratamento térmico, a gente tem parafusos especiais, sim. E eu já vi parafuso sendo importado. É triste quando você abre o pacote e descobre que o parafuso é importado. Você fala assim, onde eu estou? Merecemos mais. Então, essa é a minha história dentro da indústria automobilística. E em um determinado momento dentro da indústria automobilística eu falo assim, eu preciso aprender mais. Mas trabalhando no dia a dia você não aprende? Não, a gente aprende no dia a dia. Sim. Mas a gente pode beber de outras fontes. E aí eu resolvi realmente ser professor de engenharia e estou ministrando aulas em graduação, em pós-graduação também já há 25 anos. Isso me obriga a estudar mais e me obriga a conhecer os seres humanos que estão chegando. Sim. O pessoal que está agora, por exemplo, conectado com a gente, ele está percebendo, ele é diferente da gente. Você tem 20 anos de experiência, eu tenho 40 anos de experiência. Esse pessoal que está chegando agora é outro tipo. E a gente precisa chegar nesse pessoal. Então, se o podcast seu é para isso, é para chegar nele. Sim, exatamente. E eu acho assim que é bacana você falar que está no meio acadêmico, né? E trabalhou no meio industrial, no meio corporativo, porque eu acho que tem que ter um link, né, cara? Porque se não tiver um link, por exemplo, eu sou da região de Campinas, né? E lá tem Instituto Tecnológico, tudo, né? Eles são avançados nisso, né? Mas eu acredito que deveria ter mais. Eu tenho um em São José dos Campos, que eu sei, né? Tem a USP aqui em São Paulo, mas eu acho que a indústria deveria estar muito mais conectada com o meio acadêmico. Por quê? Porque a mão de obra está sendo formada ali. E a mão de obra que está lá no meio acadêmico, ela está em um mundo que não é real. Eu acho que tem que levar a realidade para eles, porque eu já sou engenheiro, me formei, mas eu já tinha técnico e já trabalhava na indústria. Se eu fosse uma pessoa que fizesse a formação total, até eu finalizar a minha engenharia, quando eu chegasse na indústria, eu ia ter muita dificuldade. Porque a gente está desprezando o mundo real. O mundo real é o mundo do chão de fábrica. Sim. É o dia a dia, a dificuldade do dia a dia. Eu concordo com você. Precisamos estabelecer conexões, precisamos estabelecer esses relacionamentos. E aí você fala o mundo acadêmico com as empresas, com o governo, porque ele tem que ajudar a gente, os patrocínios e as contribuições aí para mitigar os riscos dos empreendedores. Isso é natural e é no mundo inteiro. Então, essas conexões precisam ser estabelecidas e, lamentavelmente, o que a gente mais vê dos profissionais é o pessoal procurando conexões com livros de autoajuda, por exemplo. Nada contra o livro de autoajuda, um ou outro e tal, mas será que é por aí que você vai aprender? Essa dependência, né, ela caracteriza... Sim, gente, nada... Não é uma... Não, crítica nunca é construtiva, tá? Mas é uma sugestão. Pode, como o Mauro falou, ler um ou outro, mas você não pode ficar dependente de um livro que te ensina se autoajudar, sendo que você tem um mundo aí fora para você pegar o desafio, vencer o desafio, né? Porque o ser humano foi feito para isso. O ser humano, a princípio, é para ser produtivo. E você ser produtivo, você tem que vencer desafios e obstáculos, problemas. Você é de engenharia, eu também sou. O engenheiro, ele tem que estar apto a resolver problemas. Claro. Não pode estar fugindo a todo momento. Eu acho que a nossa única utilidade vai ser resolver problemas. Sim.
Porque quando tudo está certo, tudo está andando, não precisa mais de engenheiros, de físicos, de matemáticos, não precisa desse pessoal. Eu tenho como formação, né, quando eu estava na época da faculdade, não existia engenharia à noite. E eu já trabalhava. Então eu sou um físico. Eu resolvi me formar em física na Pontifícia Universidade Católica, aqui de São Paulo. E aí, como físico, a gente observa o mundo como está, os passos que o mundo está dando. Nunca fomos tão tecnológicos, nunca fomos tão dependentes da tecnologia. Se você vai sair de casa e esquecer o celular, você volta e pega o celular. Mesmo que seja você passar no supermercado do lado da tua casa. Sensação que perdeu alguma coisa. Perdeu alguma coisa, não posso seguir em frente, não vou posso voltar. Continuar. Então, nós nunca fomos tão tecnológicos. E, ao mesmo tempo, a gente vive essa contradição. Somos tecnológicos, mas estamos vivendo um apagão de engenheiros. Se você for ver as faculdades, você vai ver que está caindo a quantidade de ingressos nos cursos de engenharia. Isso é um perigo. Ao mesmo tempo que a gente vê a tecnologia chegando, a gente vê que o consumo de livros de autoajuda, e nada contra, ele pode ser até interessante em alguns momentos, mas não só. Sim, exatamente. Não pode ter uma dependência daquilo, né? E pensar que isso vai resolver a tua vida. Sim. E aí você vai viver em um outro mundo que não é o real. Exatamente. Aí você vê um monte de gente consumindo livros de autoajuda. E aí você vê um monte de gente seriamente acreditando que a Terra é plana. Movimentos que dizem que não estamos vivendo... Filosofias mirabolantes que... não estamos tendo mudança climática. Tudo bem, São Paulo desabou aí numa chuva e tal. Não, mas está tudo bem. Ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Nós temos um problema. E esse problema é tecnológico. A gente vai resolver com tecnologia. Sim. E como que nós vamos resolver com tecnologia? Se o pessoal está engajado em livros de autoajuda, engajado em religiões malucas, engajado em coisas que não é tecnologia. Quer dizer, nós vivemos esse binômio, essa contradição de uma coisa e outra. Não dá, nós temos que caminhar para a tecnologia. Sim. Eu acho que o desenvolvimento tecnológico, ele vai ajudar a gente consertar coisas que foram problemas nossos mesmo. São problemas nossos. Meio ambiente é um problema nosso. Claro. É ou não é? Sim. E assim, hoje eu vejo com esses olhos, eu acredito muito que o ser humano ele vai conseguir corrigir essa falha de emissão de CO2 bruta, né, que a gente fez ao longo dos anos com combustíveis fósseis e derivados. Eu acho que agora, daqui para frente, a gente vai conseguir, sim, com preservação do meio ambiente. Sim, com certeza. Prevenção de queimadas, vai ter um monte de... Só que só isso não vai bastar. Eu acho que vai ter que ter um pouco mais e vai vir da área de inovação e tecnologia que vai nos ajudar a vencer esse desafio. Eu não vejo outra alternativa a não ser essa. A tecnologia, vamos lá, estamos onde estamos porque a gente, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, a gente estava resolvendo problemas. Sim. A gente estava resolvendo problemas. Antes do carvão, a vida era difícil. Nós não tínhamos motores térmicos, não tinha vapor. Aí nós resolvemos um monte de problemas colocando o carvão, esquentando água e fazendo... Teve efeito colateral, né? Teve efeito colateral, mas aí nós geramos a eletricidade. Sim. E aí nós criamos outros problemas. Então, toda vez que o engenheiro, ou agora a gente chama de engenheiro, mas naquela época era alguma coisa parecida. Sim. Toda vez que a gente intervém na natureza, a gente resolve alguns problemas, mas cria outros. E a vida é assim, a gente resolve problemas e cria outros menores. A gente cria... mas nunca a gente vai conseguir deixar no 0 a 0. Sim. A gente sempre cria novos problemas e é por isso, Dario, que é importante manter o pensamento crítico. Não existe, não dá para sobreviver na sociedade com pensamento binário. Não. Se você gosta do Flamengo, você gosta do Fluminense, mas posso gostar do... um lado ou outro. Né? Posso gostar do Olaria? Não, você pode gostar do Olaria. Não tem problema. Sim. Então, não dá para ser binário. A gente tem que desenvolver essa habilidade do pensamento crítico. Entre o preto e o branco tem um monte de nuances de cinza, tem um monte de tons de cinza. Sim. E a gente precisa navegar nesses tons. Então o pessoal que está conectado com a gente precisa estar aberto, que nem tudo que ele vai ler, nem tudo que ele vai assistir, ele precisa acreditar. Aliás, Exatamente. Ele deve desafiar. Sim, se perguntar a respeito.
você falou agora, você falou da física, né? E toda vez que o ser humano intervém de alguma forma, que é carvão, eletricidade, de alguma forma, isso que estaria em equilíbrio, sai. Exatamente. Sai do equilíbrio, certo? Sim. Que é a lei da conservação da energia, né? E aí, bom, beleza. Só que ao mesmo tempo, se a energia, né, ela não se cria, mas ela se transforma, certo? A gente arruma meios de transformar a energia. Por exemplo, a energia solar. A gente já está trabalhando isso, né? Em alguns países, trabalhando a energia das marés. E isso tudo, essa forma, né, que a gente vai... São formas agora de energia limpa que vai poder nos ajudar a corrigir esses problemas. Só que o ser humano, quando você fala em equilíbrio, lembra o quê? Zona de conforto, estado de conformidade e tal. Mas o ser humano não foi feito para viver nessa fase. Ele sempre vai fazer algo para resolver um problema e vai ter um efeito colateral de alguma forma e ele vai ter que corrigir depois. Olha como a gente pode contextualizar isso bem bacana, Dari. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Inteligência artificial, ela é faminta por dados. Sim. Todo mundo sabe, ela precisa de dados. E ela precisa de energia. Porque aquilo é uma rede neural enorme, aquilo gera energia, tem que ter muita energia, toma tempo. Então você... O que a Amazon está fazendo? O que a Microsoft está fazendo? Eu vou fazer uma usina nuclear para gerar eletricidade para o meu data center. Quer dizer, não são data centers como a gente via até hoje, que era só armazenamento de informação. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de camadas neurais múltiplas, isso consome energia. Sim. Né? Então, o que eles estão falando? Aquela síndrome da China, aquele acidente que aconteceu em 3 Mile Island, na Flórida, onde você teve o reator saiu fora de controle e aquela usina teve que ser fechada, foi um acidente, teve até um filme sobre isso, onde eles acreditavam que se a reação não conseguisse parar a reação, ela faria um buraco até o centro do planeta Terra, e aí arrebentaria o planeta, e chamavam isso de síndrome da China. China porque do lado oposto dos Estados Unidos é a China, então tinha essa história. Essa usina foi fechada, proscrita, a usina nuclear é horrível. Tá bom, usina nuclear é horrível. Agora a Microsoft falou, eu vou querer fazer usina nuclear. Só que um outro padrão, precauções outras, tecnologia nova. Então, energia nuclear é malvada? Não, energia nuclear pode não ser malvada. A gente tem que estar aberto para isso. Sim. E eles estão agora mexendo com isso. Então veja, a gente está voltando com uma tecnologia que em 1979 foi proscrita, porque não pode por causa do acidente e tal, Chernobyl, sim. E agora a gente está falando, vamos voltar com ela. Então, porque nós estamos numa era tecnológica, a gente pode fazer as coisas de outra forma, e a gente vai fazer de outra forma. Vai. Agora, como é que a gente vai viver numa era tecnológica se a gente está faltando engenheiro, se as pessoas não estão se engajando em engenharia? Porque é difícil, mas que bom que é difícil. Certo, Dario? Que bom que é difícil. Desafiador. Eu não quero coisas fáceis. Não. Então a gente tem engenharia, a gente tem matemática. Eu acho que matemática nunca esteve tanto na moda. Porque, eu tenho dados, eu sou cientista de dados. Você é cientista de dados, você precisa conhecer estatística profundamente, porque quase toda a inteligência artificial é baseada em processos estocásticos. É estatística. Quando você coloca lá no chat GPT, você coloca uma palavra, ela procura qual é a palavra mais provável de ser naquela sequência. Sim. Ela fica procurando sequências. Isso é estatístico. Nós precisamos de matemático. Quem hoje quer estudar matemática? É difícil. Então a gente precisa de matemáticos, a gente precisa de físicos, a gente precisa de engenheiros, porque a gente vive numa sociedade tecnológica, a gente quer viver numa sociedade tecnológica, só que a gente não está formando pessoas para isso. Sim. Como é que essa sociedade tecnológica vai funcionar? Só tem o usuário, né? Exatamente. O cara que programa, o cara que faz acontecer. Exatamente. A pergunta que eu sempre faço pessoal que está conectado com a gente, vocês querem ser usuários de tecnologia ou vocês querem ser criadores de tecnologia? Criador ou criatura? O que você quer ser? Sim, exatamente. Porque se você quer ser usuário, você vai ganhar pouco para isso. Sim. Eu vou pagar pouco para você brincar com aplicativos. Agora, você vai gerar coisas novas? Eu vou te dar um salário diferente. Sim.
Vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado. O Douglas, diretor da Bosch, ele esteve com a gente aqui ontem. Ah, o Douglas Pacífico. Sim. A gente conversou a respeito, né, da digitalização que ele está trabalhando e tal. E ele falou de um ponto, voltando a falar do desequilíbrio da ação e reação. A partir do momento que a gente começa a digitalizar as coisas, né? Eu tiro do meio físico e jogo pro digital, faço o gêmeo digital dessa caneca e tudo, eu abro uma oportunidade para isso ficar exposto. Então, a minha ação é o quê? Digitalizar e tornar tudo mais fácil e acessível a todos, certo? Claro, login e tal, o cara vai ter uma senha de acesso para isso. Mas e aí, se eu não tiver um sistema de cibersegurança, qualquer pessoa, um hacker, não é qualquer pessoa, é um hacker especializado, né? Ele vai invadir e vai sugar esses dados. Então, essa ação da gente, coleta de dados, jogar na nuvem, aplicar machine learning, tal, todo esse trabalho de gêmeo digital, eu também tenho que proteger. Então, essa ação que a gente está fazendo hoje, ela não pode ser separada isoladamente da cibersegurança. A gente comentava exatamente de que, bom, os chats, o GPT e outras, como por exemplo o Copilot, que bebe da mesma fonte, né, do OpenAI, mas a gente tem várias inteligências artificiais generativas. E a gente tem um mundo de pessoas brincando com isso, colocando lá, entra no prompt e coloca. E aí o caso me contava, né, um caso real, a empresa, né, você tem uma empresa, você tem o computador, está aberto, você vai lá, e você precisa fazer um trabalho, você pega as informações da tua empresa, certo, mais ou menos confidenciais, sim, né, você coloca ali, né, e de repente você está dando essas informações para o mundo. Exatamente, Você está fornecendo essas informações para o mundo. Calma, não é bem assim. As coisas têm que ter, e a gente falava isso, quer dizer, primeiro, digitalização é um problema de todos. Sim. Então, eu tenho uma pequena... E é uma realidade, né? É uma realidade. Tem uma pequena empresa, tenho 20 empregados. Tá bom, você tem uma pequena empresa, 20 empregados, você vai se digitalizar. Eu tenho 200 empregados, você vai se digitalizar. A General Motors vai se digitalizar, todo mundo vai se digitalizar. Quando você se digitaliza, você abre suas portas, você coloca tudo. Tem login, eu sei, tem login, tem firewall, tem um monte de coisa, mas você está colocando as informações lá. É bom você se precaver. Sim. Porque se você tiver um ransomware, só o resgate que vão pedir para você, você pode quebrar. Exatamente. Então, preocupações que a gente nunca teve e a gente precisa passar a ter. Mas agir de uma forma preventiva também, né? Sim. Inteligência artificial é complexo? Claro, quando a gente fala de redes neurais, camadas múltiplas, tem sua complexidade. Aí é o ponto que você, Dario, eu, a questão do seu podcast, como é que a gente vai levar esse conhecimento que não é tão trivial, sim, é um pouco mais elaborado, como é que a gente vai levar esse conhecimento ao grande público? Ninguém mais tem o direito de não saber o que é uma IA. Sim. Você não tem esse direito. Quem está conectado... Deve estar atualizado. Né? Exatamente. Eu não sei o que é uma regressão linear. Se você não sabe o que é uma regressão linear, você precisa estudar. Sim. Por quê? Porque isso é uma coisa antiga. Tem mais de 100 anos uma regressão linear. Hoje você faz isso brincando com Excel. Você tem que saber o que é uma regressão linear. Você não tem direito. Mas eu fiz um curso de marketing. Tá bom, você fez curso de marketing, você tem que saber o que é regressão linear, porque marketing vai trabalhar com dados. Sim. Então ninguém mais tem direito de dizer eu não sei. Mesmo porque a internet tem tudo, tem livros, tem tudo. Você não tem mais o direito de dizer eu não sei, eu preciso que alguém venha me ensinar. Você não vai encontrar, sabe? Não vai ser um processo religioso que vai chegar aqui, vai descer um espírito e vai te ensinar. Você vai ter que ir atrás, vai ter que aprender isso daí. Ninguém tem o direito de dizer eu não sei. E ao mesmo tempo, nós que temos um pouco mais de conhecimento e mais maturidade, eu não sei se a gente está chegando neles. A gente precisa dar um chacoalhão no mundo. O cara que tem 20, 30 anos, só falar para ele, escuta, a água subiu. Mudou, né? Mudou, o mundo mudou. Mudou o cenário. E se está difícil para você entender todos os termos, eu vou te ajudar. E eu vou falar de forma simples. Depois você vai ter que ler. Mas eu acho que a nossa obrigação, a obrigação do podcast,
do seu podcast, do meu podcast, meu trabalho como consultor, é levar conhecimento para as pessoas. Primeiro, Sim. levar conhecimento, pílulas de conhecimento. E depois tudo. tem que estudar, né? Depois tem As que ler. pílulas, elas são para quê? Para causar, né, provocar nas pessoas, né, ter uma provocação para ela o quê? Quero saber mais. Exatamente. Ouvi lá no Dapcast no Spotify, ou assistir no YouTube o Mauro falando lá de redes neurais, falou de regressão. Cara, eu quero saber mais. Exatamente. Então já é um ponto, né, de contribuição. E a informação, né, hoje, ela está muito mais acessível que para nós lá atrás. Nós não tínhamos nem internet, né? Hoje você tem diversas plataformas digitais totalmente gratuitas, não precisa pagar por isso, tá? Qualquer sinalzinho de 3G, de 4G, de 3G já abre o YouTube. De 4G, que é realidade aqui no Brasil para muitas, sei que também não tem em algumas regiões do Brasil, a gente entende isso, mas qualquer sinal de 3G, você consegue abrir o YouTube e ter informação lá disponível a você. Eu também, isso é muito bom você falar, porque tem muita gente que fala, eu vou aprender pelo YouTube. E eu sei que tem muito jovem que fala, não, eu vou assistir 1, 2, 3, você não vai conseguir aprender tudo o que precisa. Tudo não consegue. Não consegue. Então, é um apoio para algumas dúvidas que você tiver quando você está estudando, né? É um apoio e é como você fala, um disparo cognitivo. Sim. Caramba, o que ele falou mesmo? Ele falou de redes neurais? Sim. Mas o que é isso? Porra. Você não vai aprender ali. Mas você pode procurar um outro vídeo mais completo sobre redes neurais. Você pode procurar uma Wikipedia, que começa a falar do assunto. Você pode pegar um texto de uma universidade, você pode dar um texto da USP sobre o assunto. Quer dizer, as suas possibilidades são inúmeras. Mas o nosso trabalho é de fazer um despertar cognitivo. Sim. Cara, se você não sabe nada sobre IA generativa, eu recomendo que você estude. IA generativa não é você entrar no chat GPT e começar a fazer perguntas ali no prompt. Isso é usuário. Sabe quanto eu vou pagar por um usuário? Nada. É um usuário. Sim. Você quer usar, usa. Agora, se você sabe fazer esse negócio, eu posso te pagar um pouco mais. Sim. Você vai fazer a sua generativa, nossa, você vai ganhar algum dinheiro bem maior do que ser usuário. Então as pessoas não podem se contentar, achar que é suficiente saber ficar feliz. Olha, eu perguntei no usuário, eu entrei no prompt do chat e ele fez tudo para mim. Você é um idiota. Ele fez tudo para você e você acha que em breve você não vai ser substituído? Se ele fez tudo para você... Se tá fácil, ele fez tudo para você, o teu chefe vai perceber isso e você vai cair fora do mercado. Sim. Exatamente. Você falou agora, né, e tem muito da nossa contribuição aqui como podcast, é o gatilho, né? O gatilho mental. Então, ele junta lá a palavra rede neural com o que eu falei, é uma realidade. Aí ele fala, opa, que realidade é essa que eu não estou vivendo? Então, estou fora da realidade, né? Exato. Preciso me atualizar. Exato. Eu acho que esse é o grande papel de quando você já tem uma certa maturidade. Sim. Que é o nosso caso. A gente sim. já não é garoto, a gente, né, não envelheceu o suficiente para sair fora do mercado e a gente quer contribuir. Sim. Então a gente precisa causar um certo desconforto, mas eu digo que é um desconforto, é um atrito, sim, mas ele é produtivo. Né? Gente boazinha não muda o mundo. Não. A gente precisa criar atrito, a gente precisa mostrar, colocar as pessoas, às vezes, em situações controladas e desconfortáveis. Para ela se mexer. Sim. Não pode ser descontrolado, porque o desconforto descontrolado pode ter um problema de saúde mental. Sim, não é isso que eu falo, mas você tem que criar o desconforto. Caramba, estou escutando o Mauro e o Dario falando e não estou entendendo um monte de coisas que esses dois loucos estão falando. Eles são loucos, não. Será que nós somos loucos? Ou será que você que está conectado está um pouquinho atrás? Sim. E você precisa dar uma corridinha? Não? Exatamente. E o que você falou aí toca num... Eu já ouvi, né, de amigos meus. Falou, poxa vida, mas o seu podcast ele é muito focado, né, numa parte de engenharia. Eu falei, não, a gente fala de engenharia, mas só que aqui
A gente fala de indústria, automação, inovação, sobre engenharia, sobre técnicas, mas assim, a gente fala de assuntos atuais. Então, eu acredito que assim, tem que se atualizar, porque não adianta eu fazer um podcast para falar da máquina a vapor, do motor elétrico. Pô, eu tenho sim que mostrar os caminhos. Eu tenho um conteúdo no canal que ensina automação, ensina, sabe, o beabá ali, tudo. Eu vi agora que tem, então, eu tenho programação de elementos, CLP, arroz e feijão. Exatamente, arroz e feijão. Tem também no canal. Mas no Dapcast, eu tenho esse upgrade de informação, onde trago profissionais como você, como o Douglas, né, como outros aqui, pessoal da Enders, da Siemens, da SICK. O pessoal vem aqui que estão no topo de tecnologia. Eles vêm falar de assuntos que, cara, é inovação. O Fábio Trocoleto da SMC, pneumático, pô, ele veio falar de indústria 5.0. Ele tem produtos lá na SMC e eu vi de 5.0. Então, são soluções que já se enquadram na 5.0. No Japão, isso já é uma realidade. Então, quando a gente começa a trazer esse tipo de informação, a gente quer que o nosso país equalize com os outros a nível de informação, porque a nível de investimento a gente não consegue ainda. Mas de informação sim, porque se é um mundo globalizado e a internet une tudo, por que a informação não é a mesma? Sim. Concorda? Sim, eu acho que é o mínimo. Sim. Nós temos que, eu falo assim, Brasil vai ser protagonista, Brasil vai bater a China. Não, nós não vamos bater a China. Não vai. Não é assim. País emergente ainda tem muita lenha para queimar. Vamos bater a Índia? Não, também não acredito que a gente vai bater a Índia. Sim. O que eu acredito é que nem é o intuito também. Viu? Também não. Não. O que eu sempre defendo é um certo grau de protagonismo. Eu não quero ser coadjuvante. Coadjuvante eu não aceito. Não pode ser. Não aceito ser coadjuvante na indústria. Sim. Mas também sei que não vou ser o protagonista. Mas eu quero. Eu não vou ser o ator que vai ganhar o Oscar. O Oscar não vai. Mas eu quero algum grau de protagonismo. E é um desafio. É um desafio isso. E entre ontem e hoje eu mediei 5 debates. Certo. E aí eu falei assim, tá dando certo. A AMI Expo tá sendo um sucesso, porque os 5 debates foram interessantes. A gente começou falando de alta tecnologia, a gente falou de defesa cibernética, a gente falou de energias renováveis, a gente falou de inteligência artificial, pesado, assuntos bastante pesados. E começava falando de tecnologia, Dario, e no final, olha que bacana, no final a gente terminava no ser humano. Legal. Em nenhum debate a gente deixou de culminar no ser humano. Esse ser humano que precisa ser treinado, mas retreinado, a gente falou isso. A gente falou 3 coisas importantes. Isso o pessoal pode anotar aí. A gente falou assim, em aprender, primeira coisa, aprender. Reaprender, isso é importante. E mais importante de tudo, desaprender. Eu tenho 40 e poucos anos, eu tive que desaprender um monte de coisa. Tem que descarregar o HD em algum momento, senão vai... Aí o pessoal fala, mas desaprender é fácil. Não é fácil, porque você fica moldado, você fica cristalizado. Desaprender... Conhecimento fixado muito tempo, né? É complicado desaprender. Então, a gente falou sobre isso. Olha que interessante. Debates falando de tecnologia. A gente culminou falando em aprender, reaprender e desaprender. A gente falou da importância dos hard skills. Eu preciso saber o que é um CLP. Sim. Ponto. Mas é coisa antiga. Você precisa saber o que é um CLP. É arroz com feijão. É arroz com feijão. Você precisa saber o que é isso. Tem que saber. Tem que saber. Ao mesmo tempo que você precisa saber o que é o arroz e feijão, você precisa saber o que é uma computação quântica. Eu, como físico, estou trabalhando com isso. Precisa saber? Precisa saber. Por quê? Daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai estar envolvido nisso. Inteligência artificial, se a gente tivesse essa conversa 2 anos atrás, não tinha nem ChatGPT. ChatGPT, novembro de 2022. E nós estamos ainda em outubro de 2024. Há 2 anos não existia essa realidade. Olha que coisa. Como? Parece que está aqui. Muito rápido, né? Parece que está aqui há 1000 anos. Não está aqui há 1000 anos. Faz 2 anos que a gente... Menos de 2 anos que a gente está com isso daqui. Então, você precisa saber hard skill? Precisa saber hard skill. Você precisa saber conversar com as pessoas? Precisa. Você precisa ter soft skill. Você precisa saber se relacionar,
O biólogo precisa falar com o engenheiro precisa falar com o físico precisa falar com o advogado precisa falar com o matemático. Essa é o novo mundo. Sim. As barreiras são muito tênues, são muito baixas os muros. Quer dizer, a gente vai ter que pular muro toda hora, a gente vai ter que conversar com pessoas. É uma readequação, né? Todos os debates desses dias da M-Expo terminaram falando sobre isso. Então, se todo mundo está chegando a essa conclusão, Dario, que você imagina? Então, você acabou de falar, né, que os debates terminou no ser humano. E eu falei um pouquinho atrás do Fábio Trocoleto falar da 5.0, né? Exatamente. A sociedade 5.0. Então, é a integração. A indústria 5.0 que eles estão praticando é a integração do ser humano com tudo isso que você falou. E o que pode até dar conotação que é super simples. Não, eu coloco a tecnologia aí e o cara vai nadar de braçada. Será que é assim? Não é. A gente está vendo que a gente está colocando tecnologia nas empresas, nas fábricas, e não é tão simples assim você abraçar a tecnologia. Então, sociedade 5.0 é um termo que surgiu lá no Japão, faz todo sentido do mundo. Sim. Eu também no começo desprezava. Falava, poxa, mas coloquei a tecnologia, vai dar certo. Claro que vai dar certo, a tecnologia ela é boa. Ela por si só não resolve. Mas se o ser humano não tiver treinado... O Davos fala um negócio que é muito legal. O Fórum Econômico Mundial, todo ano em janeiro tem lá o Davos, e ele fala re-skill. Eu acho muito legal, re-skill. Skill, habilidade, re-skill. Eu vou me reabilitar. 45% da população mundial que trabalha vai ter que fazer um re-skill. Olha como você tem trabalho pela frente. Sim. A sua empresa. Você vai ter que treinar gente. Eu vou treinar, você vai treinar, porque nós temos que treinar. Nós temos que dar novas habilidades a 45% da população global. Você falando da tecnologia e trazer tecnologia, tudo, eu imagino, né, as grandes, né, no Brasil, né, empresas alemãs e tal, elas trazem a tecnologia, uma linha totalmente automatizada, tal. Só que aí vem o ponto de atenção, né? Os nossos colaboradores aqui do Brasil, talvez eles não estejam preparados e não vai dar tempo de se preparar para o que vem pela frente. Sim. Porque o que acontece? Até então, robô, CLP, cara, isso é coisa antiga. Claro. Isso é coisa antiga. Claro. O que é novo é a integração disso tudo e ainda o ser humano como pivô ali. Porque... Perfeitamente. Indústria 4.0 não é robô. Não é robô. O pessoal pensa assim, vai ficar tudo... Não, o que acontece muito, né, é uma desinformação nessa área da indústria 4.0, que ela está vindo para roubar emprego. A gente falou isso num DAPcast anterior, lá na DAP, a respeito do que vai ter cargos, né, que vão sumir? Sim, vão. Vão ter cargos que vão aparecer? Sim, vão. Vão surgir novos. Isso já aconteceu? Sim, já aconteceu. Na história do mundo, claro. Na linha do tempo, se você pegar a Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira, todas elas, a todo momento, foi segregado algum cargo e surgiu um novo. Claro. Basta o quê? Eu dei o exemplo do meu pai, na época. Meu pai veio lá do agro, que agora falava lá do interior, né? Veio lá, plantava café, colhia café, veio para trabalhar na Unilever, em Valinhos. Na Unilever não tinha tanta instrumentação como tem a sala de controle hoje, mas já tinha. Claro. Já tinha sala de controle, manobrava a válvula, tal. Ele trabalhava no processo, refinação. E aí o que acontece? Ele foi treinado lá, tal. Só que o que acontece? Os cargos que tinham lá, eles, vamos dizer assim, teve uma escassez no campo esse tempo. Teve uma escassez. Ao longo do tempo, hoje o que está acontecendo? O agro está muito forte, não está? Sim. E está acontecendo o quê? A migração contrária. Está indo das cidades para o agro. Mas tem que saber um pouco... não está voltando igual meu pai veio. Claro. Ele está voltando um profissional instruído sobre indústria 4.0, sobre digitalização, sobre monitoramento do campo, né? Tudo isso. Então, sempre vai ter... É aquilo que a gente falou. Começou a falar do equilíbrio lá. Não vai estar em equilíbrio.
sempre vai ter cargos em constante mutação. Então, vai surgir um, vai desaparecer outro, vai surgir outro. Basta você estar atualizado quanto à informação e treinamento. E estar letrado sobre o assunto, né? O pessoal tem literate, alguma coisa assim em inglês, que é assim, eu preciso estar alfabetizado, vamos dizer assim, Sim. sobre determinados assuntos. Né? Então, mas eu sou um profissional da área de marketing. Tá bom, você vai ter que entender um pouquinho de inteligência artificial. Sim. Você vai ter que entender um pouquinho de perceptron, você vai ter que entender um pouquinho de um neurônio artificial, você vai ter que... Mas quanto, Mauro? Um pouco. Sim. Um pouco porque você é um profissional de uma área suporte a essas tecnologias. Mas eu sou engenheiro. Se você é engenheiro, então você vai ter que se aprofundar um pouco mais. A gente vai ter que se alfabetizar nesse mundo de tecnologias Novo que estão chegando. formato, né? Eu digo que se você não fizer isso, você não vai atravessar a ponte entre o analógico e o digital. Sim. Né? Nós estamos digitalizando tudo. Sim. Então, isso já não é de agora. Isso faz tempo. Faz tempo. Então, essa ponte entre um lado e outro, e aí é importante o pessoal, mas eu tenho um celular. Não, você tem um celular, você não é digitalizado. Calma, não é bem isso. É muito mais do que isso. Então, muita gente pode ficar no caminho. Sim. E aí eles vão cair em empregos muito ruins. Muito é o que você está falando. Muito ruim. Exatamente. Muito ruim. Então, é bom você se preparar, porque o pessoal que está conectado... Pro que vem aí, né? E assim, vou citar um outro exemplo do cotidiano, né? Hoje, eu não tenho R$1 na minha carteira. Eu não tenho R$1. Acho que nem tem nota mais de R$1, mas eu não tenho uma moeda de R$1 na minha carteira. Por quê? Porque hoje o dinheiro é digital. Está num formato digitalizado. Então você utiliza... eu utilizo ainda cartão de débito e tal, mas tem gente que nem utiliza isso. Celular, ou QR Code, ou Pix. Então, já está intrínseco no nosso cotidiano algumas digitalizações. Só que as pessoas não perceberam ainda. E assim, se você imaginar pelo banco, porque assim, você pode ter um dinheiro lá, R$20 mil, R$100 mil, R$300 mil no banco, você não vai lá sacar tudo. Então isso está de forma digital. Você pode fazer uma transação, posso comprar um bem. Então isso é tudo de forma digital. Esse é o grande problema. A tecnologia vem chegando e a gente não se dá conta. Exatamente. Então, ela te pega pelo pé ali, ó. A história do sapo dentro da água quente, você coloca o sapo lá e a temperatura vai subindo, ele não percebe. Tá gostoso. Tá gostoso, tá relaxante. De repente o sapo morre. Porque a paralisa ele. A temperatura passou do que deveria. Agora, se eu tenho água fervendo, jogo o sapo lá, o sapo encosta, queima, mas ele pula e sobrevive. Exatamente. O que acontece na nossa sociedade é que a tecnologia está chegando. E a gente sabe que isso é um fator de sucesso da tecnologia. Ela consegue entrar na nossa vida e a gente metaboliza, mastiga e você nem percebe. Sim. Então hoje a gente está vivendo um mundo de tecnologia. Nem percebeu e está aí. E aí é o perigo. Eu não percebi, minha vida depende do meu celular, tem um monte de aplicativos, tenho dados sendo analisados de tudo quanto é forma e eu estou sendo só usuário. Então se você for ser só usuário, esse é um problema. Eu gosto muito porque, pela minha idade, eu tive a felicidade de ver o homem chegando na Lua com 5 anos. Que legal, o cara chegou na Lua. Achei o máximo. Eu ficava ia no quintal, ficava olhando para a Lua, né? E falava assim, deixa eu ver se eu vejo alguns pontinhos se mexendo lá. Porque eu acho fantástico você pisar na Lua. E aí depois eu fui estudar o discurso do Kennedy. E o Kennedy falou assim, olha, nós vamos colocar um homem na Lua e vamos trazê-lo de forma segura. Até o fim dessa década. Era a década de 60. O homem chegou em 69, em julho de 69. Conseguiu. Mas aí no discurso dele ele falava assim, nós temos que fazer isso. Lógico que existia uma corrida armamentista por trás, Guerra Fria. Mas ele tinha um argumento muito interessante, que ele falava, nós vamos fazer isso não porque é fácil, nós vamos fazer isso porque é difícil. E tudo que é difícil nos eleva.
é como a gente fala, levanta o sarrafo e você é obrigado a pular, né? Então tudo que é difícil revela de nós o nosso melhor. Então a gente tem que fazer as coisas que são difíceis para extrair de nós o nosso melhor. Sim. E quando as pessoas tomam decisão, eu vejo pessoas decidindo, eu vou fazer esse curso porque é fácil. Eu vou estudar isso porque é simples. Tá tomando o caminho errado. Tá tomando o caminho errado. Porque você devia pensar assim, eu vou estudar isso porque é difícil. E se eu entender isso e eu vou entender isso, eu vou ser uma pessoa diferenciada. Sim, É aí que você tem, sabe, o talento. É aquele que aceita aprender o difícil. Sim, sim. E você foi privilegiado mesmo, hein? Porque além de você ver, né, a parte do homem na Lua, você ainda viu o Elon Musk quebrar o paradigma que foguete não dava ré. Eu sou muito feliz. Então, ele deu ré. Nessa questão de tecnologia, eu falo, puxa, que legal, né? Eu vivo um mundo bastante agitado, a gente sabe de todas as complexidades do nosso mundo. Vivemos a pandemia, mas eu em termos de tecnologia, eu falo, puxa, que legal que eu estou vendo tudo isso. Muito bacana, né? Essa revolução tecnológica, né? E por isso que eu falo, não vou conseguir abandonar isso. Eu vou, até meu último dia de vida, eu vou estar lendo alguma coisa, vou estar estudando, porque é muito legal tudo isso. Eu curto muito tudo isso. Tá? Antes de, lógico, empreendedor, estamos aqui para ganhar dinheiro também. Sim. Mas tem que fazer a roda girar. Tem que fazer a roda girar, mas é uma paixão. Sim. Mas eu falo isso, tem um amigo também empreendedor que ele fala, cara, o modelo empreendedor, tá? E aí tem vários modelos aí para ser dito, mas o modelo capitalista que tem o empreendedor, né? Ele faz um bem social muito grande, muito grande. Por quê? Ele gera receita para a empresa dele, ele consegue gerar receita para cada colaborador. Além disso, ele ainda consegue fazer atividades filantrópicas que dependam de algum tipo de verba. Porque a gente compartilha, a gente tá com o Dapcast aqui, a gente tá fazendo... isso aqui tudo tem um preço, gente. Não é barato. A gente tá na Mi Expo, né? Compartilhando informação. Aqui no Dapcast, o stand, tudo bem, é lá. É um ato comercial, o stand da DAP, né? Temos muitas informações lá no nosso stand também, mas isso aqui que a gente está fazendo, né, como o fórum que vocês estão fazendo, né, um ambiente de troca de informações, de compartilhamento, né, de informações, de conhecimento, mas tem um custo. E assim, quando você olha, não tem nenhum tipo de iniciativa pública aqui. Olha para o lado. Estamos sozinhos. A gente está sozinho. Claro. Então quem está pagando isso são os empreendedores. É iniciativa privada. E as pessoas têm acesso a isso, certo? Tem um custo pequeno ou não tem custo nenhum, mas elas têm acesso. Então, e isso é pago com o quê? Com a parte empreendedora. Então, vai sempre existir a iniciativa privada e os empreendedores ajudando a sociedade. Sempre vai existir. Ajudando diretamente, dando emprego e a possibilidade dessas pessoas terem um lazer melhor, terem uma alimentação melhor, né, um carro melhor, vai ter isso e vai ter a possibilidade indireta também, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui, de contribuição, de compartilhamento com informação com as pessoas, para que elas também se motivem, estudem, cause aquela provocação de, não estou sabendo de rede neural, mas é a realidade, então tenho que ir atrás disso. Eu acho que é o papel do novo empreendedor, né? Quer dizer, eu vou doar, eu estou doando. Sim, você está doando o seu tempo, claro. o seu conhecimento. Primeiro a gente doa. Sim, e depois a gente vai ter o nosso retorno. Mas é impossível, a gente, numa sociedade tão desigual, a gente não fazer a nossa parte. Então a nossa parte é essa. A nossa parte dando conhecimento. A gente está praticando aqui. Agradeço muito, Mauro. Foi muito legal, muito divertido. Foi um episódio excelente. Fica aqui o convite para você ir até a DAP no nosso estúdio lá, fazer mais 1, 2, 3 episódios, que você tem muita bagagem. A gente pode fazer sobre empreendedorismo, sobre o foco na consultoria que você presta. Tem muito assunto para gente debater aí, falar um pouco aqui e compartilhar com o nosso público aí. Certamente estarei lá. Agradeço bastante o seu convite. Muito bom conversar aqui com você. Parabéns. Espero que o seu business progrida enormemente. Obrigado. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente. Espero que
a gente tenha sido provocador o suficiente para as pessoas saírem Legal. com alguma lista de coisas para fazer. Pode passar seus contatos para a galera? Sim. LinkedIn, Instagram, e fica à vontade para passar o que você... Meu nome é Mauro Andreassa, você vai me encontrar no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo. Legal. Então vai encontrar lá Mauro Andreassa. E no Instagram, Mauro C. Andreassa, também posto muita coisa realmente do mundo corporativo, essas coisas que a gente faz. E de lá você sabe como me encontrar. Tem as minhas consultorias, minhas mentorias, minhas aulas, palestras. Então, todos estão convidados aí a se engajar nesse tipo de aventura que a gente está trilhando, certo, Dario? Bacana. Tá obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dario. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.